Como que é para você essa ponderação entre a religião, que é uma coisa muito abstrata, não seria abstrata, mas seria intrínseca, não sei se a palavra está certa, e a ciência da mente, porque são dois âmbitos. Como é que é para você pesar isso? Gustavo, eu confesso que inicialmente, o meu primeiro ano de faculdade, isso foi uma questão que eu precisei aprender a lidar com ela. Porque é bem isso que você falou, é mais ou menos assim para a gente entender a grosso modo. A fé diz assim, olha, Deus vai te abrir as portas, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer por você. E a ciência diz assim, é você que tem que fazer, é você que tem que partir para cima, é você que precisa se preparar, é você... E assim... Eu demorei um pouco para compreender o quanto nem a religião está errada, nem a ciência está errada, pelo contrário, uma coisa completa a outra. Por quê? Porque a fé, ela não prega exatamente como as pessoas dizem, na ideia, nem todas, mas algumas pensam, na ideia de que, olha, você não precisa fazer nada que Deus vai fazer tudo por você. Não. Pelo contrário, né? A fé diz o quanto nós precisamos participar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, não é? Imagina que se você quiser ser um empresário, mas não tiver coragem de sair do quarto para trabalhar, isso não vai acontecer nunca na sua vida. Sim. Ainda que essa for a vontade de Deus para a sua vida, você não vai fazer com que isso aconteça, né? E por outro lado, a ideia da ciência, né, do quanto eu preciso fazer por mim, né, do quanto eu tenho a responsabilidade sobre mim mesmo. Então, eu passei a lidar de forma muito tranquila com essa relação da fé e ciência, entendendo que não há de pensar que aqui é certo ou errado, né? Uma complementa a outra, né? Legal. E ficou muito tranquilo essa relação para mim. Você já chegou a ser questionado por isso, tipo na faculdade, ou até mesmo alguma pessoa te abordar e perguntar para você, tipo, você é pastor, como é que você é pastor e psicólogo? Teve alguma coisa nesse sentido? Olha, muitas vezes aconteceu isso. Por quê? Porque, por exemplo, eu me lembro do primeiro dia de aula na faculdade. Cada um se apresentou. Isso, o professor disse, olha, agora cada um vai se apresentar. Chata pra caramba. Exatamente. Eu sentei na primeira carteira, a professora virou e falou assim, nós vamos começar com você. Se coloque em pé e se apresente. De cara assim. E fui lá, olha, meu nome é Rubens, sou casado, tenho 2 filhos, sou pastor evangélico. Enfim, a partir daquele momento, os 70 alunos da sala e aquela e outros professores e professoras já passaram a entender que eu era pastor evangélico. E aí, Gustavo, existem uma série de professores que compreende, respeita, entende, né, aceita. Alguns são simpatizantes do evangelho, outros são evangélicos, mas nós temos lá, talvez a maioria deles, que não professam fé nenhuma, são ateus, né? Eu tive um professor, nem vou falar a matéria aqui, que pode ser até que ele esteja assistindo, né? Mas eu nunca mais esqueço disso, né? Ele, em uma aula, ele arrancou a Bíblia e ele começou a falar, pessoal, hoje eu quero falar sobre um grupo de pessoas que intelectualmente não merecem o respeito da sociedade, porque é um grupo que acredita que um único Deus, apenas pela sua palavra, criou o mundo e tudo aquilo que no mundo há, né? E para que vocês compreendam quem são esse povo, eles têm até um livro que eles seguem, né? E aí ele começou a dizer, observem pessoal, a loucura desse povo, né? O quanto é a falta de sabedoria que eles têm, que eles acreditam no que está escrito nesse livro. E ele foi lá, abriu Gênesis 1 e começou, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E ele começou a dizer, olha, a aberração desse povo é acreditar nisso, né? E assim... peguei o clima já nessa... Só de você falar já me abaixou aqui já. Exatamente,
aquilo nos primeiros dias de aula, entende? Eu estava chegando, né? Ali, eu falei, puxa vida. E já no momento, né, os colegas mais próximos, o pastor, olha aí o que ele está falando, o pastor, e não sei o quê. E isso foi conflitante para mim. É claro que eu jamais iria me levantar ali, né? Eu entendi que não era o momento de eu discutir com ele naquela ocasião, né? Mas vim para casa e isso criou um nó, não na minha cabeça, mas na minha garganta, né? A ideia da vontade de discutir com ele sobre essa questão, né? Essas afirmações que ele fez. Exatamente. E, graças a Deus, em um momento isso aconteceu, né? Não na sala de aula, isso futuramente depois. Eu encontrei ele na biblioteca, eu gostava muito de ir para a biblioteca, porque a gente chegava de ônibus mais cedo, então eu já ia para a biblioteca, fazia ali alguma atividade, lia um livro e tal, e eu encontrei esse professor ali, né? E o dia que eu encontrei ele, só estava ele ali, eu mais que depressa sentei próximo dele ali e falei, professor, o senhor pode me ouvir por um minuto? E falei para ele, professor, eu sou parte daquele povo que o senhor disse lá naquela aula sobre a ideia da loucura, de acreditar num Deus que só pela sua palavra criou, né, o mundo e tudo que no mundo há. Enfim, comecei a falar para ele que essa era a fé que eu professava e que eu respeitava a opinião dele de não acreditar nisso, de não reconhecer esse povo como sendo parte intelectual, parte pensadora da humanidade, mas que eu respeitava, entendia a posição dele e que eu só queria que ele compreendesse o quanto é possível, né, ser cabeça pensante, é possível compreender as questões da fé através da fé, né? E não apenas da ciência. Enfim, levei ele a pensar o quanto é digno de respeito quem não pensa como ele pensava e pensa né, e trouxe na ocasião. E a partir daí foi a única pessoa, né, durante o curso, o único professor durante o curso que trouxe de forma mais veemente mesmo esse desconforto, né? Alguma situação ou outra ao longo do curso surgiu, eu sempre adotei a postura de lá na faculdade conversar com pessoas no particular, né? E muitas pessoas durante os 5 anos de faculdade se aproximavam de mim, né? Conversavam comigo sobre, olha, como é que é isso, como é que é aquilo, olha, o que difere na sua igreja dessa de outra religião, né? Enfim, olha, como é que você conheceu a Jesus, né? Como é que é ser pastor? Enfim, indagações das mais diversas possíveis, e eu tinha o prazer de fazer isso, né? De forma individual ou em grupo. Faz muito parte da sua personalidade. Sim, isso, né? E assim, era muito espontâneo, muito tranquilo, né? Porque você fala daquilo que você tem, daquilo que está em você, sabe? Muitas pessoas, depois de conversar comigo, falavam, nossa, mas eu conhecia Deus de uma outra forma. Nossa, eu conhecia Deus, esse Deus que mata, esse Deus que... Falei, não é esse Deus que eu conheço, né? O Deus que eu conheço é um Deus que ama, é um Deus que está pronto a dar uma segunda chance, é um Deus que perdoa, né? É um Deus que abomina o pecado, mas ama o pecador na sua de forma integral. Enfim, e muitas pessoas eu tive o privilégio de fazer, né, com que elas conhecessem esse Deus que em algum momento elas conheceram de forma diferente. Legal. Né? E para mim isso sempre foi uma alegria.